Já se perguntou se existe algo além do que nossos olhos podem ver? Forças invisíveis que moldam nosso destino quando menos esperamos? Eu costumava ser como você, cética, racional. Uma mulher de negócios que acreditava apenas no poder do trabalho duro e da determinação. Até o dia em que encontrei aquele embrulho enterrado na entrada da minha boutique. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Um odor estranho, mistura de ervas maceradas e algo putrefato que fazia o estômago revirar. Mesmo 50 anos depois, aquele aroma ainda invade minhas narinas quando fecho os olhos. É engraçado como certos traumas ficam impregnados na memória como um perfume que não conseguimos lavar. Naquela manhã, eu era Cristina Menezes, 34 anos, proprietária das boutiques Cristal, as mais exclusivas de Salvador. A mulher por trás dos vestidos que todas queriam usar nos casamentos e formaturas importantes. A empreendedora que saiu do nada e conquistou a alta sociedade baiana com talento e visão. Estava no auge da minha carreira. Cheguei cedo, como de costume. Gostava de sentir o silêncio da loja antes da agitação do dia. Meu motorista? Sim, naquele tempo eu tinha um motorista particular. Deixou-me na calçada, e foi ali, próximo à porta de entrada, que notei a terra remexida. Como se alguém tivesse enterrado algo durante a noite. Pensei em chamar o segurança, mas a curiosidade sempre foi meu pior defeito. Usei a ponta do meu sapato italiano para afastar um pouco da terra úmida. Foi quando vi um tecido escuro despontando. Peguei um grampo do cabelo e cavei com mais precisão. O pacote estava ali, envolto em um pano preto amarrado com fitas vermelhas e brancas. Você acreditaria se eu dissesse que, no momento em que toquei aquele embrulho, senti como se meus dedos tivessem sido queimados? Não havia marca visível, mas a sensação de calor intenso era inegável. Mesmo assim, puxei o pacote para fora. Dentro havia um boneco rudimentar feito de pano bege. Um boneco com fios do meu cabelo. Reconheci imediatamente o corte recente que havia feito. Vestia um pedacinho de tecido azul celeste, exatamente da cor do tailleur que eu usava no dia anterior. O rosto desenhado com tinta vermelha tinha os lábios pintados de coral, minha marca registrada, e os alfinetes. 7 alfinetes cravados com precisão em pontos específicos: testa, garganta, coração, estômago, útero e os 2 joelhos. Ao lado, minha foto recortada da coluna social do jornal à tarde, com meus olhos perfurados e um X riscado sobre meu rosto. Mãe de Santo avisou: esse trabalho vai destruir tudo o que você construiu. Vai secar sua vida até o último centavo, até o último suspiro. A mensagem, escrita com uma caligrafia tremida em papel amarelado, fez meu sangue gelar. Quem poderia odiar-me tanto? Quem dedicaria tempo e energia para preparar algo tão minucioso apenas para me prejudicar? Naquele momento, ri nervosamente. Pensei: que bobagem, não acredito nessas coisas. Joguei tudo na lixeira externa e entrei na boutique, determinada a não deixar aquela brincadeira de mau gosto afetar meu dia. Ah, a arrogância da juventude! Lave bem as mãos, Cristina. Borrifei perfume nos pulsos, repassei o batom coral nos lábios e me concentrei na chegada das novas peças importadas da Itália que chegariam naquela tarde. Negócios eram negócios, e eu não tinha tempo para superstições. Se pudesse voltar no tempo, teria corrido para o terreiro mais próximo. Teria implorado por proteção. Teria levado aquele embrulho maldito para alguém que soubesse neutralizá-lo antes que seu veneno se espalhasse por toda a minha existência. Mas não fiz nada disso. É curioso como, em um único instante, toda a trajetória de uma vida pode mudar de direção. Como um único objeto, enterrado na calada da noite por mãos movidas pelo ódio, pode desencadear uma avalanche de destruição tão sistemática que parece impossível não acreditar em forças sobrenaturais. Hoje, aos 84 anos, sentada nesta cadeira de balanço no residencial Boa Esperança, nome elegante para o asilo onde meus poucos parentes me colocaram, ainda me pergunto se teria sido diferente se eu tivesse agido de outra forma naquela manhã. Se tivesse respeitado aquilo que não compreendia,
Os funcionários daqui me chamam de a elegante. Acham graça na senhora de cabelos brancos que, mesmo com artrite nas mãos, ainda passa batom coral todas as manhãs e insiste em usar seus colares de pérolas desgastadas. Eles não sabem que esses pequenos rituais são as últimas relíquias de uma vida que foi sistematicamente destruída, peça por peça, como um castelo de areia levado pela maré. Você acredita em magia negra? Não precisa responder agora. Apenas continue ouvindo minha história. Depois, você decide. Salvador dos anos 70 era uma cidade de contrastes fascinantes. O Brasil vivia sob regime militar, mas nas ruas da capital baiana, entre o casario colonial e o aroma de dendê, pulsava uma energia diferente, uma mistura de tradição e modernidade que eu adorava. Nasci em 1941, filha de uma costureira e um contador. Cresci entre tecidos e moldes, aprendendo com minha mãe, Dona Eunice, os segredos das agulhas e linhas. Enquanto as outras meninas do bairro do Rio Vermelho brincavam de boneca, eu já fazia roupinhas para as minhas. Aos 16 anos, costurava vestidos para as vizinhas. Aos 20, ingressei na primeira turma do curso de estilismo e modelagem do Senac, formando-me com distinção. O começo foi difícil. Trabalhei como assistente em várias confecções, economizando cada centavo. Morava num quarto alugado, comia o básico, sonhava com o dia em que teria minha própria loja. Meu pai achava um absurdo. Mulher nasceu para ser esposa e mãe, não empresária, dizia ele, com a mentalidade de sua época. Mas mamãe secretamente me apoiava, guardando algumas economias do dinheiro do mercado para me ajudar. Aos 27 anos, conheci Marina durante um curso de especialização em tecidos importados. Ela era o oposto de mim, extrovertida, de família tradicional, com contatos na alta sociedade baiana. O que nos uniu foi a visão compartilhada de criar algo sofisticado, diferente de tudo que existia em Salvador naquela época. Uma boutique que trouxesse o requinte europeu, mas com toques da cultura baiana. Cristal nasceu em 1969, num pequeno espaço alugado na Graça. Eu cuidava da criação e produção, Marina, das vendas e relações públicas. Nos primeiros 2 anos, mal tiramos para comer. Dormíamos na pequena sala dos fundos quando ficávamos até tarde, finalizando peças para clientes exigentes. Mas nossa dedicação começou a dar frutos. Foi em uma dessas madrugadas de trabalho que conheci Augusto. Ele era advogado, havia acabado de abrir seu escritório e precisava de um terno para uma audiência importante. Um amigo em comum indicou nossa loja. Cheguei cedo naquele dia e o encontrei na porta, ansioso. Preciso de algo que me faça parecer experiente, mesmo sendo novato, ele disse, com um sorriso tímido que me encantou imediatamente. Augusto foi meu primeiro amor verdadeiro. Antes dele, havia dedicado minha vida exclusivamente ao trabalho e ao sonho de me estabelecer. Casamos em 1973, numa cerimônia simples, mas elegante. Eu mesma desenhei meu vestido de noiva, um modelo de crepe de seda com mangas compridas de renda francesa, que mais tarde foi copiado por várias noivas da cidade. Nessa mesma época, a loja já havia se mudado para um espaço maior na Pituba, área nobre que começava a se desenvolver. Nossa clientela incluía esposas de políticos, empresárias e artistas que passavam por Salvador. Lembro-me do dia em que uma famosa cantora da MPB entrou na loja e saiu com 3 de minhas criações. A foto dela usando um dos vestidos em um show importante saiu em todas as revistas de moda. Foi nosso primeiro momento de fama nacional. Marina e eu começamos a divergir sobre os rumos do negócio por volta de 1975. Eu queria reinvestir os lucros, expandir organicamente. Ela pressionava para abrirmos filiais rapidamente, aproveitando o sucesso. Cristina, você é muito cautelosa. Temos que aproveitar o momento, dizia ela, impaciente com minha prudência. A tensão cresceu quando assinei, sem consultá-la, o contrato para nossa primeira coleção prêt-à-porter, algo inovador para a época. Foi um sucesso estrondoso, mas Marina sentiu-se excluída da decisão.
As discussões tornaram-se mais frequentes e acaloradas. Em casa, Augusto era meu porto seguro. Nos primeiros anos de casamento, vivíamos em perfeita sintonia. Ele compreendia minhas ausências, minha dedicação ao trabalho. Às vezes, aparecia na loja no fim do dia com uma garrafa de vinho e jantávamos ali mesmo, entre manequins e tecidos, conversando sobre nossos sonhos. Não tínhamos filhos, uma escolha consciente para poder focar em nossas carreiras. Tempo para crianças virá depois, dizíamos um ao outro. Em 1976, a Cristal estava no auge. Inauguramos nossa segunda loja, no recém-construído Shopping Iguatemi, o primeiro shopping center de Salvador. Foi uma festa memorável. O colunista social mais influente da cidade escreveu: Cristina Menezes transformou a moda baiana. Suas criações são o novo símbolo de status que toda mulher deseja. Mas o sucesso tem seu preço. Marina tornou-se cada vez mais amarga com minha crescente projeção pessoal. As revistas me entrevistavam, chamando-me de a mente criativa por trás da marca, enquanto ela raramente era mencionada. Nossa amizade deteriorou-se completamente. A gota d'água veio quando recusei aumentar sua participação nos lucros. 50% já é justo. O crescimento da marca está diretamente ligado às minhas criações, argumentei. Marina ficou lívida. Seus olhos, sempre expressivos, tornaram-se frios como gelo. Você acha que chegou aqui sozinha? Quem abriu as portas da sociedade para você? Quem apresentou você às clientes importantes? Sem mim, você ainda estaria costurando para vizinhas no Rio Vermelho. 2 semanas depois, ela vendeu sua parte na empresa para mim, por um valor bem abaixo do mercado, com uma única condição: que seu nome fosse completamente removido de qualquer material da marca. Foi um alívio momentâneo. Finalmente teria controle total sobre minha criação. Eu não poderia imaginar que aquela saída aparentemente pacífica escondia um plano meticuloso de vingança que começaria a se desenrolar exatamente 3 meses depois, com aquele embrulho enterrado na porta da minha loja. No dia em que encontrei o trabalho feito contra mim, o céu amanheceu diferente em Salvador. Um azul quase metálico, sem nuvens, opressivo de tão perfeito. Recordo-me desse detalhe porque nas semanas seguintes comecei a notar como o mundo ao meu redor estava mudando sutilmente. A princípio, foram pequenos incidentes que poderiam acontecer com qualquer pessoa. Uma cliente importante cancelou um pedido substancial de última hora. O ar-condicionado central da loja principal quebrou em pleno verão baiano, afastando as compradoras mais exigentes. Uma remessa de tecidos italianos caríssimos chegou com manchas inexplicáveis. Coincidências, eu repetia para Augusto durante nossos jantares. Ele concordava, sempre racional, enquanto abria mais uma garrafa de vinho para afogar minha crescente ansiedade. O que não contei a ninguém, nem mesmo a meu marido, foi que comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com Marina. Não a Marina que conheci, mas uma versão distorcida dela, de olhos completamente brancos, sussurrando palavras incompreensíveis enquanto cortava meticulosamente pedaços de tecido que, no sonho, eu sabia serem partes da minha pele. Acordava suando, com o coração disparado, e ia trabalhar cada vez mais cedo, como se pudesse compensar com esforço os misteriosos reveses que começavam a se acumular. Foi Olga, minha costureira mais antiga, quem primeiro percebeu que algo além do normal estava acontecendo. Descendente de portugueses com africanos, Olga tinha um pé na ciência e outro nas tradições espirituais de seus ancestrais. Observadora silenciosa, ela notou quando comecei a desenvolver uma coceira inexplicável nas mãos, justamente nas mãos que eram meu instrumento de trabalho. Dona Cristina, ela me chamou reservadamente numa tarde de abril. A senhora está bem? Suas mãos estão vermelhas, coçando muito? Tentei disfarçar, atribuindo a irritação ao novo sabão que estávamos usando para lavar os tecidos, mas Olga não se convenceu. A senhora encontrou alguma coisa estranha por aí? Algum presente sem remetente? Algum objeto fora do lugar? Hesitei. O embrulho macabro da entrada da loja passava pela minha mente diariamente.
mas admitir sua existência para outra pessoa parecia dar-lhe mais poder. Ainda assim, algo no olhar de Olga me fez confiar. Encontrei um pacote enterrado na entrada da loja há algumas semanas. O rosto de Olga empalideceu. Ela fez discretamente o sinal da cruz e sussurrou: "E o que a senhora fez com ele?" Joguei fora, claro. Era algum tipo de boneco com alfinetes. Uma brincadeira de mau gosto. Olga segurou minhas mãos com força. Não era brincadeira, Dona Cristina. Era trabalho feito. E ao tocar nele sem proteção, a senhora abriu passagem para o que quer que tenha sido enviado. A forma como ela disse isso, sem drama, apenas como quem constata um fato, fez meu estômago afundar. Cresci em uma família católica não praticante, e embora Salvador fosse uma cidade impregnada de candomblé e outras tradições africanas, eu sempre mantive distância dessas crenças. Não por preconceito declarado, mas por aquele tipo de ceticismo próprio de quem se considera moderna demais para tais coisas. Olga, não acredito nisso. Devem ser coincidências ou, talvez, estresse. Ela sorriu com tristeza. A senhora não precisa acreditar. O trabalho age independente da sua fé nele. Mas se quiser ajuda, conheço alguém. Dispensei a oferta educadamente e continuei minha rotina. Mas as palavras de Olga plantaram uma semente de dúvida que começou a crescer à medida que mais eventos inexplicáveis se sucediam. Na semana seguinte, nossa contadora de confiança, Clarice, pediu para conversar em particular. Com expressão mortificada, revelou que havia descoberto irregularidades graves nos livros contábeis. Valores que não fechavam, registros duplicados, despesas fantasmas. Cristina, juro que não fui eu. Alguém tem acesso ao sistema e está sabotando deliberadamente. Estamos falando de um possível processo por sonegação se a Receita Federal descobrir. Gelei. Clarice estava comigo desde o início, era praticamente família. Se não foi ela, quem teria acesso e conhecimentos suficientes para manipular números tão específicos? O nome de Marina piscava como um letreiro em neon na minha mente, mas parecia absurdo. Marina era uma socialite, não entendia de contabilidade. Além disso, por que faria isso? A separação dos negócios havia sido tensa, mas civilizada. Então vieram as ligações anônimas durante a madrugada. O telefone tocava e, do outro lado, apenas silêncio ou, às vezes, uma respiração pesada. Augusto começou a ficar irritado com as interrupções do sono. Trocamos o número, mas inexplicavelmente as chamadas continuaram. A tensão em casa crescia. Augusto, sempre meu apoio, começou a se distanciar. Chegava tarde, reclamava de dores de cabeça constantes, estava irritadiço. Quando sugeriu que eu talvez precisasse de ajuda profissional, após me encontrar chorando no closet às 3 da manhã, senti como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre nós. O golpe mais duro veio quando Teresa, minha gerente e amiga pessoal, pediu demissão junto com Olga. As duas me procuraram no escritório, olhos baixos, vozes trêmulas. Dona Cristina, não podemos mais. Teresa hesitou. Olga foi mais direta. Tem algo pesado aqui, interferindo não só nos negócios, mas na vida de todos próximos à senhora. Sentimos muito. Naquele momento, sozinha no meu escritório decorado com tanto cuidado, com as fotografias emolduradas das capas de revistas onde minhas criações apareciam, percebi que não poderia mais negar o óbvio. Minha vida estava desmoronando de forma sistemática demais para ser natural. Algo, ou alguém, estava determinado a destruir tudo que construí. E bem no fundo, começava a suspeitar que sabia exatamente quem era. Em uma tarde sufocante de maio, exatamente 2 meses após encontrar aquele embrulho sinistro, tive a certeza definitiva de que não estava lutando contra problemas comuns de negócios, mas contra algo muito mais sombrio e poderoso. A manhã havia começado com uma reunião tensa com o gerente do banco. As contas da Cristal estavam no vermelho pela primeira vez desde sua fundação.
O empréstimo que solicitei para cobrir os prejuízos da coleção danificada foi negado, apesar do meu histórico impecável como cliente. Sinto muito, senhora Menezes, mas nossos analistas identificaram um padrão de instabilidade nos últimos meses. Seria irresponsável aprovar novos créditos neste momento, explicou o gerente, evitando meu olhar. Saí do banco arrasada, mas determinada a não desistir. Decidi reorganizar as vitrines da loja principal, algo que sempre me acalmava. Trabalhar com as mãos, criar arranjos harmoniosos, era minha forma de meditação. Estava ajustando o caimento de um vestido de seda verde esmeralda no manequim central, quando notei uma cliente observando atentamente do outro lado da vitrine. Era uma senhora negra de meia-idade, com um turbante colorido e colares de contas. Não era o perfil típico da Cristal, mas algo em seu olhar penetrante me fez tremer. Minutos depois, ela entrou na loja. As vendedoras, ocupadas com outras clientes, não a atenderam imediatamente. A mulher caminhou diretamente até mim, como se soubesse exatamente quem eu era. Você é Cristina Menezes, disse ela, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, sou eu. Posso ajudá-la com algo específico? Ela sorriu, um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Meu nome é Conceição. Trabalho com pai Joaquim no terreiro de Oxóssi, no Curuzu. Fiquei paralisada, sem saber como responder. A mulher continuou. Há 6 dias apareceu em nosso terreiro uma moça bem vestida, com joias caras. Pediu um trabalho urgente, um ebó para destruição, para secar a vida de uma inimiga até que não reste nada. Ela trouxe objetos pessoais, fios de cabelo, um pedaço de tecido, uma foto. Pagou muito bem. Senti o sangue gelar em minhas veias. A descrição era muito semelhante ao embrulho que encontrei. Pai Joaquim fez o trabalho? Perguntei com a voz trêmula. Conceição balançou a cabeça negativamente. Pai Joaquim é um homem de axé verdadeiro. Não faz trabalhos para destruição, mesmo quando pagam bem. Ele recusou e aconselhou a moça a buscar a paz em seu coração. Ela saiu furiosa. Um alívio momentâneo me invadiu, mas Conceição não havia terminado. Ontem à noite, durante uma gira, Oxum falou pela boca de uma médium. Disse que uma mulher estava sofrendo um ataque espiritual grave e que essa mulher era você. Descreveu sua loja, seus cabelos, até o batom que você usa. Disse que a mesma pessoa procurou outro terreiro, menos escrupuloso, e conseguiu o que queria. Tentei manter a compostura, mas minhas mãos tremiam tanto que precisei me apoiar no balcão. Por que está me contando isso? Não nos conhecemos. Oxum pediu. Disse que você precisa se proteger antes que seja tarde demais. O trabalho feito contra você é dos mais perigosos. Mescla de quimbanda com elementos de magia europeia. Está atingindo tudo ao seu redor. Negócios, saúde, casamento, amizades. E vai continuar até que não reste nada. Naquele momento, as luzes da loja piscaram 3 vezes e se apagaram. O ar-condicionado parou com um gemido agudo, um blackout em plena tarde. Viu? Até a energia se perturba quando falamos disso, disse Conceição, sem demonstrar surpresa. Tome, pegue isso. Ela estendeu um pequeno saquinho de tecido branco, amarrado com uma fita azul clara. É uma proteção temporária. Use junto ao corpo e venha ao terreiro na próxima lua nova. Pai Joaquim vai ajudá-la. Quando as luzes voltaram, segundos depois, Conceição tinha desaparecido. Fiquei olhando para o pequeno embrulho em minhas mãos, sentindo seu leve aroma de ervas. Uma das vendedoras se aproximou, preocupada com minha palidez. A senhora está bem? Quem era aquela mulher? Guardei rapidamente o saquinho no bolso do meu blazer. Ninguém importante, só alguém pedindo informações. Voltei para casa mais cedo naquele dia, algo que raramente fazia. Precisava pensar, processar o que havia acontecido. Mas o que encontrei em meu apartamento fez qualquer dúvida remanescente evaporar. A porta estava destrancada, o que era estranho. Augusto devia estar no escritório àquela hora.
Ao entrar, ouvi sons vindos do quarto. Risos femininos, murmúrios, o inconfundível ritmo de nosso colchão. Fiquei imóvel na sala, incapaz de avançar, incapaz de fugir. Uma parte de mim já sabia o que encontraria, como se isso fosse apenas mais um capítulo de uma história cujo final já estava escrito. Quando finalmente reuni coragem para abrir a porta do quarto, lá estava Augusto, meu marido de 7 anos, emaranhado nos lençóis com uma mulher que reconheci imediatamente, sua jovem secretária, Vanessa. Eles não me notaram de imediato. Quando o fizeram, houve uma pausa surreal. Aquele momento estranho em que o tempo parece congelar antes que a realidade exploda. Augusto parecia confuso, como se não entendesse por que eu estava ali ou mesmo quem eu era. Cristina, o que faz em casa a esta hora? Perguntou ele, sem o menor traço de vergonha ou culpa. Foi essa ausência de emoção em seus olhos que realmente me atingiu, como se ele estivesse enfeitiçado, desconectado de quem éramos. Como se nossos anos juntos tivessem sido apagados de sua memória. Não gritei, não chorei. Uma estranha calma me envolveu. Peguei minha bolsa e saí sem dizer uma palavra, com a certeza absoluta de que aquilo não era um simples caso de infidelidade. Era mais um elo na corrente de destruição que estava se fechando ao meu redor. Naquela noite, hospedada em um hotel próximo ao Farol da Barra, apertei o pequeno saquinho de Conceição contra o peito e tomei a decisão que mudaria o curso da minha vida. Na próxima lua nova, eu visitaria o terreiro de Pai Joaquim. Os dias que se seguiram à descoberta da traição de Augusto e ao encontro com Conceição foram um borrão de emoções contraditórias e decisões difíceis. Instalei-me temporariamente em um flat próximo à loja, incapaz de voltar ao apartamento que dividíamos. Augusto ligou várias vezes. Nas primeiras chamadas, parecia genuinamente confuso. Cristina, não sei o que aconteceu. Foi como se eu estivesse fora de mim. Nunca tive interesse por Vanessa antes. Foi como se algo tivesse me possuído. Suas desculpas só confirmavam minhas suspeitas. Não era apenas ele. Era o trabalho agindo, distorcendo sentimentos, plantando comportamentos que seriam impensáveis em circunstâncias normais. Nas ligações seguintes, o tom mudou. Tornou-se frio, calculista. Quero o divórcio. Já falei com meu advogado. Na verdade, estou apaixonado por Vanessa há meses. Só não tinha coragem de dizer. O homem que me ligava não era o Augusto que conheci. Era uma versão distorcida dele, como se alguém tivesse alterado sua frequência para uma sintonia irreconhecível. Durante esse período, a coceira nas minhas mãos piorou drasticamente. Espalhou-se para os braços, pescoço, eventualmente para o corpo todo. Consultei 3 dermatologistas diferentes. Nenhum encontrou causa física para as erupções vermelhas, que apareciam e desapareciam sem padrão aparente. Pode ser estresse, sugeriu um deles, receitando antialérgicos e cremes que não faziam efeito algum. O pior eram as noites. Sozinha no flat impessoal, eu revivia cada momento, cada sinal que deveria ter percebido. A gravidade da situação atingia-me em ondas. Não era apenas meu casamento que estava desmoronando. Eram todas as estruturas da minha vida. A loja principal começou a perder clientes importantes sem explicação. Mulheres que sempre me procuravam para eventos especiais subitamente cancelavam encomendas, alegando terem encontrado alternativas melhores. Boatos inexplicáveis começaram a circular no fechado círculo social baiano. Diziam que os tecidos da Cristal causavam alergias, que as costuras desmanchavam após o primeiro uso. Uma manhã, ao chegar à loja, encontrei uma pichação na vitrine. Macumbeira. O segurança noturno jurou que não viu nada, que a rua esteve tranquila a noite toda. Ninguém podia ter feito aquilo sem ser notado. Mas lá estava a palavra, em tinta vermelha que parecia sangue escorrendo pelo vidro. Em outra ocasião, todas as lâmpadas da boutique explodiram simultaneamente enquanto atendíamos clientes. O eletricista não encontrou problema na fiação. Coincidência estranha, murmurou ele,
claramente perturbado. O que mais me afligia era a sensação de isolamento crescente. Amigas de longa data começaram a evitar meus telefonemas. Fornecedores atrasavam entregas sem justificativa. Era como se uma aura invisível de repulsão tivesse se formado ao meu redor, afastando tudo e todos. À noite, sozinha, permitia-me chorar. Não pela perda material ou pelo casamento desfeito, mas pela percepção de ter sido tão vulnerável, tão ingênua. Como não percebi o ódio crescente de Marina? Como não notei os sinais de que ela seria capaz de recorrer a meios tão extremos? Uma tarde, recebi um telefonema inesperado. Era Dadá, a antiga assistente pessoal de Marina, que havia continuado na Cristal após a saída da ex-sócia. Dona Cristina, sua voz tremulava. Preciso contar uma coisa, mas a senhora tem que prometer que nunca vai revelar que fui eu quem falou. Claro, Dadá. O que houve? Encontrei Dona Marina semana passada no mercado modelo. Ela estava comprando coisas estranhas em uma barraca, coisas de trabalho espiritual. Quando me viu, ficou agitada, mas depois se acalmou e me convidou para um café. Dadá fez uma pausa, como se reunisse coragem. Ela estava diferente, Dona Cristina, os olhos brilhando de um jeito esquisito. Começou a falar sobre você, perguntando como estavam as coisas na loja, se a senhora estava bem. Mas o jeito como perguntava, parecia que já sabia as respostas, que estava, como posso dizer, saboreando algo. Ela mencionou algum trabalho espiritual, Dadá? Diretamente não, mas quando tomou o último gole de café, virou a xícara e olhou os restos no fundo. Riu e disse: "O tempo de Cristina está acabando. Em menos de 6 meses não vai sobrar nem o nome daquela mulher. É o que ela merece por ter me roubado." Aquelas palavras confirmaram o que eu já suspeitava. Marina não estava apenas magoada, estava consumida por um desejo de vingança desproporcional. Obrigada por me contar, Dadá. Tenha cuidado você também. Após desligar, senti uma mistura de medo e uma estranha sensação de alívio por finalmente conhecer a fonte do meu tormento. Não estava enlouquecendo. Não era paranoia. Era um ataque deliberado e sistemático. Naquela noite, a coceira tornou-se insuportável. Por volta das 3 da manhã, desesperada por alívio, fui ao banheiro procurar alguma pomada. Sob a luz forte, olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Meu rosto estava pálido, com olheiras profundas. Os cabelos, antes brilhantes, pareciam opacos e frágeis. Mas o mais assustador, ao levantar a camisola, vi que as manchas vermelhas da coceira formavam um padrão nas costas, algo que parecia estranhamente com a inicial do nome de Marina. Aquilo ultrapassava qualquer explicação racional. Tremendo, peguei o pequeno saquinho de proteção que Conceição havia me dado. O cheiro das ervas ainda estava presente, mas mais fraco. "É uma proteção temporária", ela havia dito. Sentei-me no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos, e pela primeira vez desde que tudo começou, permiti que o medo me dominasse completamente. Chorei até não haver mais lágrimas, até que o céu começasse a clarear no horizonte de Salvador. Com a primeira luz da manhã, tomei um banho longo, vesti-me com cuidado e me olhei no espelho novamente. Apesar de tudo, passei meu batom coral como um ato de resistência. Ela quer me destruir, pensei. Mas não vou desaparecer sem lutar. Naquele momento, com uma determinação nascida do desespero, fiz uma promessa a mim mesma. Iria entender as regras desse jogo sombrio e encontrar um modo de sobreviver. A lua nova chegou 5 dias depois do meu colapso no banheiro. Durante esse tempo, as consequências do trabalho feito por Marina continuaram a se manifestar em velocidade alarmante. O banco cancelou minha linha de crédito comercial sem aviso prévio. Reavaliação de risco, explicou friamente o gerente, o mesmo que antes me tratava como cliente preferencial. No mesmo dia, recebi uma notificação da administração do shopping. Diversas clientes haviam reportado problemas com as roupas da Cristal.
alergias, manchas inexplicáveis, até um caso bizarro de uma cliente que alegou que seu vestido de festa pegou fogo espontaneamente durante um evento. Sabemos que isso soa absurdo, disse o administrador, mas são muitas reclamações simultâneas para ignorarmos. Em casa, ou melhor, no pequeno flat que se tornara meu refúgio temporário, encontrei outra carta de Augusto. Diferente das primeiras, cheias de desculpas confusas, esta era puramente legal. Ele queria 50% de todos os bens, incluindo as lojas Cristal, alegando que seu apoio emocional e financeiro no início do negócio constituía direito sobre a empresa. Era mentira, claro. Augusto nunca havia investido um centavo nas lojas. Nos conhecemos quando o primeiro ponto já estava estabelecido. Mas a falsidade da alegação não diminuía o impacto devastador daquela ameaça legal. Com as mãos trêmulas, guardei o pequeno saquinho de proteção que Conceição me dera no bolso do vestido e saí para encontrar o endereço que ela havia anotado em um pedaço de papel. Terreiro Ilê Axé Oxóssi Mutalambô, no bairro do Curuzu, uma área periférica de Salvador. O táxi me deixou na entrada de uma rua estreita, mal iluminada. O motorista parecia relutante em avançar mais. Tem certeza que quer descer aqui, dona? Este lugar não é para gente como a senhora. A frase revelava tanto. O preconceito velado, a divisão invisível de Salvador entre lugares para certas pessoas e lugares para outras. Eu mesma, apesar de nascida e criada na cidade, nunca havia frequentado terreiros ou manifestado interesse pela religiosidade afro-brasileira tão intrínseca à cultura baiana. Parte preconceito herdado, parte a arrogância de quem se considerava moderna demais para essas tradições. Tenho certeza. Obrigada. Caminhei pela rua de terra batida, guiada pelo som distante de atabaques. O terreiro não tinha placa ou identificação visível, apenas um portão de madeira simples pintado de branco e azul, com um símbolo entalhado que reconheci vagamente como relacionado a Oxóssi, o orixá caçador. Antes que batesse, o portão se abriu. Um homem jovem, vestido inteiramente de branco, sorriu como se me esperasse. Dona Cristina Menezes, pai Joaquim disse que a senhora viria hoje. Por favor, entre. O contraste entre o exterior simples e o interior do terreiro me impressionou. O espaço era amplo, impecavelmente limpo, com um grande barracão central aberto e várias construções menores ao redor. Árvores antigas proporcionavam sombra natural, e o cheiro de plantas frescas misturava-se ao aroma de incenso. Fui conduzida até uma pequena sala onde um homem de meia-idade me aguardava. Pai Joaquim não correspondia à imagem estereotipada que eu ingenuamente esperava. Vestia roupas simples, mas impecáveis, tinha um olhar sereno e educado, e falava com a dicção clara de alguém com boa formação. Seja bem-vinda, Cristina. Conceição me contou sobre seu encontro. Explicou-me que era professor de história na rede pública durante o dia e sacerdote de candomblé nas horas vagas, uma tradição herdada de seu avô. Enquanto falava, observava-me com atenção, ocasionalmente fazendo pequenas anotações em um caderno. Posso ver o que trouxe? Perguntou gentilmente. Entreguei-lhe o saquinho de proteção. Ele o examinou e assentiu. Está quase sem força. O trabalho contra você é muito forte. Consome rapidamente as defesas. Então é verdade? Alguém realmente fez um trabalho para me destruir? Pai Joaquim suspirou profundamente. Infelizmente, sim. Posso sentir a energia negativa que a cerca. É um trabalho complexo que combina elementos de diferentes tradições. Quem o encomendou pagou muito dinheiro e possui muito ódio no coração. E o que posso fazer? Como desfazer isso? Primeiro, precisamos entender exatamente com o que estamos lidando. Vou realizar uma consulta com os búzios e depois preparar um trabalho de limpeza e proteção. Mas preciso ser honesto. Este tipo de trabalho não se desfaz facilmente. Ele foi amarrado em 7 pontos de sua vida: negócios, casamento, saúde,
amizades, reputação, paz mental e vitalidade. Cada área precisará ser tratada separadamente. Enquanto ele explicava o processo, senti uma mistura de esperança e ceticismo. Parte de mim, a empresária pragmática, questionava se estava sendo irracional ao buscar soluções espirituais para problemas concretos. Mas outra parte, talvez a menina que cresceu ouvindo as histórias sussurradas sobre os poderes dos terreiros de Salvador, sentia que estava finalmente no caminho certo. A consulta com os búzios foi uma experiência surreal. Pai Joaquim jogou pequenas conchas sobre uma esteira, observando atentamente os padrões formados. Ocasionalmente murmurava palavras em Iorubá, fechava os olhos como se escutasse vozes invisíveis. Oxum está falando, disse ele finalmente. Diz que você está sob ataque de alguém próximo, alguém que conhece seus pontos fracos. Uma mulher que carrega água salgada no coração. Marina sempre adorava joias douradas e espelhos, símbolos de Oxum, a deusa da beleza e vaidade na tradição do candomblé. A coincidência me arrepiou. O trabalho foi feito em um lugar onde se cruzam caminhos de água doce e salgada, um ponto de força para trabalhos negativos. Salvador tinha vários locais assim, onde rios desaguavam no mar, lugares tradicionalmente usados para oferendas e rituais. Ao final da consulta, Pai Joaquim me olhou com seriedade. O caminho de cura será longo, Cristina, e precisará de muita fé, não necessariamente em nossas divindades, mas fé na existência de forças além do que podemos ver e tocar. Enquanto eu assimilava suas palavras, ouvimos um estrondo lá fora. Corremos para a porta. Um enorme galho de uma árvore centenária havia caído exatamente sobre o local onde eu havia estado sentada minutos antes. Viu? Disse Pai Joaquim calmamente. O trabalho contra você está tão forte que tenta impedir até mesmo que busque ajuda. Mas isso também é um sinal de que estamos no caminho certo. Naquele momento, sob o céu escuro da lua nova, rodeada pelo som distante dos atabaques que começavam a tocar no terreiro, aceitei finalmente que havia entrado em uma batalha cujas regras desconhecia completamente, mas estava determinada a aprendê-las para sobreviver. O primeiro ritual de limpeza e proteção realizado por Pai Joaquim foi apenas o começo de uma jornada que se revelaria muito mais complexa e exigente do que eu imaginava. Naquela noite de lua nova, após o incidente com o galho caído, fui submetida a um banho ritual com ervas específicas e participei de uma cerimônia de purificação que durou até o amanhecer. Isso vai aliviar temporariamente os sintomas, explicou o Pai Joaquim. Mas o trabalho feito contra você tem raízes profundas. Precisaremos de tempo e dedicação para desmanchar cada nó. De fato, nos dias seguintes, senti uma melhora significativa. A coceira diminuiu, consegui dormir algumas noites inteiras pela primeira vez em semanas. Mas como o Pai Joaquim havia advertido, era apenas um alívio temporário. Logo os problemas voltaram, ainda mais intensos. A batalha legal com Augusto tornou-se feroz. Seu advogado, um homem conhecido por táticas agressivas, apresentou documentos que pareciam comprovar um investimento substancial de Augusto nas lojas. Documentos que eu nunca havia visto antes e que suspeitava fortemente serem falsificados. Isso não faz sentido, argumentei com minha advogada, doutora Helena, uma mulher séria e competente que felizmente aceitou me representar quando outros escritórios haviam recusado meu caso, alegando conflitos de interesse inexplicáveis. Augusto nunca investiu nas lojas. Os recursos iniciais vieram de mim e de Marina. Depois, reinvestimos os lucros. Tenho todos os registros originais. O problema, Cristina, é que os registros que você apresentou e os que Augusto apresentou são diferentes. E, infelizmente, os dele têm assinaturas que parecem autênticas. Minha própria assinatura, em documentos que eu nunca havia visto. Como isso era possível? A resposta veio em forma de uma revelação chocante. Vanessa, a secretária com quem Augusto estava tendo um caso, trabalhava anteriormente no cartório onde registramos os documentos originais da empresa. Ela tinha acesso aos arquivos
e, aparentemente, habilidade para falsificações. Enquanto lidava com essa batalha legal, a situação nas lojas deteriorava-se rapidamente. A boutique do shopping, orgulho da expansão da Cristal, teve que ser fechada após um incidente bizarro. Todas as peças da nova coleção amanheceram manchadas com o que parecia ser sangue. Os técnicos de limpeza se recusaram a tocar nas roupas, alegando medo de contaminação. A loja original na Pituba resistia, mas com um movimento cada vez menor. Fornecedores cancelavam pedidos, entregas atrasavam, funcionários pediam demissão, alegando desde problemas pessoais até energias negativas no ambiente. Uma cliente me disse que sonhou que a roupa que comprou aqui a sufocava durante o sono, relatou uma vendedora antes de sair pela última vez. Paralelamente, minha saúde continuava frágil. A coceira havia retornado, agora acompanhada de pequenas feridas que não cicatrizavam. Perdi peso dramaticamente, 7 quilos em apenas um mês, e meus cabelos caíam em tufos preocupantes. Seu sistema imunológico está completamente comprometido, explicou o Dr. Matheus, um clínico geral que, diferentemente dos outros médicos, não descartou imediatamente a possibilidade de causas não convencionais para meus sintomas. Seja o que for que esteja enfrentando, está afetando seu corpo a nível celular. Seguindo as orientações de Pai Joaquim, passei a frequentar o terreiro semanalmente para rituais de fortalecimento e proteção. Ele explicou que o trabalho feito contra mim não poderia ser simplesmente desfeito como num passe de mágica. Seria necessário fortalecer minha própria energia vital para que eu pudesse resistir enquanto cada nó era pacientemente desatado. Pense nisso como uma doença grave, disse ele. Não há cura instantânea, mas um tratamento contínuo que fortalece o paciente enquanto combate a enfermidade. Uma das maiores dificuldades era manter a fé no processo quando os resultados demoravam a aparecer. Cada vez que uma melhora parecia se consolidar, vinha uma nova onda de ataques espirituais. Era como se a força por trás do trabalho pudesse sentir quando eu recuperava um pouco de energia e imediatamente redobrasse seus esforços para me derrubar. Foi durante esse período que aprendi a primeira lição fundamental: a importância da consistência e da paciência. Pai Joaquim enfatizava que rituais de proteção precisavam ser realizados diariamente, não apenas quando me sentia vulnerável. A proteção espiritual é como escovar os dentes, ele dizia com seu jeito simples e direto. Não adianta fazer uma vez por semana com muita intensidade. É preciso manter a rotina diária, mesmo quando parece desnecessário. Criei um pequeno altar em meu flat, seguindo suas instruções. Nada ostensivo, apenas uma vela branca, um copo de água fresca trocada diariamente, flores brancas quando possível, e uma pequena imagem de meu orixá protetor, que descobri ser Yansan, a guerreira dos ventos e tempestades. Cada manhã, antes de enfrentar outro dia de batalhas, eu renovava meus pedidos de proteção. Cada noite, agradecia por ter sobrevivido mais um dia, não importando quão difícil tivesse sido. Uma tarde particularmente desafiadora, após saber que a Receita Federal havia aberto uma investigação fiscal contra a Cristal, baseada em denúncias anônimas, desabei em lágrimas no pequeno escritório que ainda mantinha nos fundos da loja original. Por que continuar lutando? Perguntei a mim mesma. Talvez fosse mais fácil desistir, entregar tudo a Augusto, deixar Salvador, começar uma vida nova em outro lugar. Foi nesse momento de desespero que senti uma brisa inexplicável. Não havia janelas abertas, e um perfume suave de flores que não existiam no recinto. Lembrei-me das palavras de Pai Joaquim. Yansan nunca abandona seus filhos na batalha. Ela pode permitir que caiam, mas estará sempre lá para ajudá-los a levantar. Sequei as lágrimas e, de algum lugar profundo, encontrei forças para continuar. No dia seguinte, doutora. Helena ligou com a primeira boa notícia em meses. Havia descoberto inconsistências nos documentos apresentados por Augusto que poderiam provar a falsificação. Era uma pequena vitória em uma guerra que parecia interminável. Mas foi o suficiente para me lembrar que, mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe um caminho.
Nem sempre o mais óbvio ou o mais fácil, mas um caminho. À medida que os meses passavam, aprendi que enfrentar um trabalho espiritual daquela magnitude exigia uma estratégia em múltiplas frentes. Não bastava apenas realizar rituais de proteção. Era necessário reconquistar, passo a passo, cada área da minha vida que havia sido atacada. Seguindo orientações de Pai Joaquim, comecei a limpar sistematicamente meus espaços físicos. A loja original na Pituba, que resistia bravamente apesar da queda no movimento, foi submetida a um ritual completo de purificação. Durante uma noite inteira, Pai Joaquim e 3 auxiliares defumaram cada canto com ervas específicas, lavaram o chão com preparados à base de alfazema e arruda, e instalaram discretos pontos de proteção em locais estratégicos. A energia negativa acumulada aqui era densa como névoa, comentou ele após terminar. Vai levar tempo para dissipar completamente, mas o ambiente já está mais leve. De fato, nos dias seguintes, notei pequenas mudanças positivas. Uma cliente antiga que havia desaparecido retornou, comentando que sentiu vontade de passar pela loja após meses evitando a rua. Uma entrega de tecidos que estava atrasada há semanas finalmente chegou, completa e em perfeitas condições. Encorajada, decidi aplicar os mesmos princípios ao meu espaço pessoal. O flat temporário onde estava morando nunca havia me proporcionado real conforto. Sempre me senti como uma hóspede de passagem, não como alguém em casa. Era hora de mudar isso. Não podia voltar ao apartamento que dividira com Augusto. Além das memórias dolorosas, o processo de divórcio ainda corria e a propriedade estava sob disputa. Então, com os recursos limitados que ainda possuía, aluguei uma pequena casa no Rio Vermelho, próxima ao mar. Era significativamente mais modesta que minha residência anterior, mas tinha um quintal com árvores e uma vista parcial para o oceano. Pai Joaquim ajudou-me a purificar o novo lar antes mesmo de mudar meus pertences. Um novo começo precisa de um espaço limpo de energias anteriores, explicou ele enquanto realizava os rituais necessários. A mudança representou um marco importante. Pela primeira vez desde o início da crise, senti que estava tomando uma decisão ativa para mudar minha situação, em vez de apenas reagir aos golpes que recebia. A casa se tornou meu refúgio e laboratório espiritual. Seguindo instruções detalhadas, mantinha rotinas diárias de proteção. Aprendia a preparar banhos de ervas específicos e, gradualmente, interiorizava uma compreensão mais profunda das forças invisíveis que tanto impactavam minha vida. No entanto, apesar desses avanços, ainda enfrentava resistências e reveses significativos. O processo legal contra Augusto arrastava-se de forma frustrante. Toda vez que parecia haver um progresso, surgiam novos obstáculos. Juízes eram substituídos inexplicavelmente, audiências adiadas por motivos triviais, documentos importantes misteriosamente extraviados. É como se o sistema estivesse conspirando contra nós. Desabafei com doutora Helena após mais um adiamento. Nunca vi nada parecido, ela admitiu, igualmente frustrada. Mas não vamos desistir. Cada manobra deles deixa rastros e estamos documentando tudo. Na loja, enfrentávamos ondas intermitentes de eventos inexplicáveis. Semanas de normalidade relativa eram subitamente interrompidas por incidentes perturbadores. Um manequim que caiu sozinho e quase atingiu uma cliente. Um forte cheiro de enxofre que invadiu o provador principal durante uma tarde inteira, afugentando clientes. Uma infiltração que surgiu exatamente sobre o mostruário principal, danificando peças exclusivas recém-chegadas. O trabalho feito contra você está tentando se adaptar às nossas defesas, explicou o Pai Joaquim quando relatei esses incidentes. É como um organismo inteligente que busca novas formas de atacar, quando as anteriores são bloqueadas. Uma das experiências mais desafiadoras ocorreu quando tentei retomar contato com antigas amigas. Márcia, uma amiga de faculdade que havia se afastado inexplicavelmente no início da crise, finalmente aceitou encontrar-me para um café. O encontro começou bem, com conversas superficiais sobre conhecidos em comum e reminiscências de tempos mais simples.
Mas quando tentei aprofundar a conversa, mencionando sutilmente as dificuldades que enfrentava, notei uma mudança imediata em sua expressão. Sabe, Cristina, ela disse de repente, com um tom que nunca havia usado comigo antes. Talvez tudo isso esteja acontecendo porque você merece. Sempre foi tão controladora, tão perfeccionista. Tratava Marina como uma subordinada, não como sócia. E Augusto, todo mundo sabia que ele era infeliz com você. Fiquei atônita com a crueldade gratuita daquelas palavras, vindas de alguém que conhecia há décadas. O mais perturbador foi seu olhar. Havia um brilho estranho em seus olhos, como se algo ou alguém falasse através dela. Quando relatei o incidente a pai Joaquim, ele não pareceu surpreso. O trabalho feito contra você tem um componente específico para isolamento social. Ele pode influenciar temporariamente pessoas próximas, fazendo-as expressar pensamentos negativos que talvez nem sejam realmente delas. Esse episódio me abalou profundamente. Se nem mesmo amizades de longa data estavam imunes à influência daquele trabalho, quem mais poderia ser afetado? Em quem eu poderia confiar? Outra tentativa frustrada de superação envolveu a contratação de uma gerente experiente para a loja, esperando aliviar parte da pressão diária que enfrentava. Cláudia tinha credenciais impressionantes e referências excelentes. Nos primeiros dias, demonstrou competência e entusiasmo. Na terceira semana, começou a apresentar comportamentos estranhos. Esquecia instruções simples, tomava decisões inexplicavelmente ruins, tratava clientes importantes com desdém. Quando a confrontei, seus olhos pareceram momentaneamente desfocados, antes que ela explodisse em acusações irracionais e pedisse demissão no mesmo instante. Estas falhas, repetidas em diferentes áreas, começaram a me ensinar outra lição crucial: a importância de discernir quando lutar e quando recuar estrategicamente. Nem todas as batalhas podiam ser vencidas simultaneamente. Algumas frentes precisariam ser temporariamente abandonadas para concentrar energia nas mais essenciais. A sabedoria de Yansan não está apenas em sua força para lutar, disse-me pai Joaquim durante uma consulta, mas também em sua inteligência para escolher os melhores ventos para navegar. Gradualmente, comecei a priorizar. O processo legal e a manutenção da loja principal tornaram-se as prioridades absolutas. Amizades, vida social, expansão dos negócios, tudo isso precisaria esperar. Era uma forma dolorosa de minimalismo forçado, mas começava a entender que, às vezes, sobreviver exige sacrifícios temporários. Cerca de 8 meses após o início da minha jornada com pai Joaquim, enfrentei o que talvez tenha sido o momento mais crítico de todo o processo. Era uma quinta-feira comum, quando recebi uma ligação de Dadá, que tinha permanecido fielmente na loja apesar de todas as dificuldades. Dona Cristina, sua voz tremia. A senhora precisa vir imediatamente. Tem fiscais da vigilância sanitária aqui dizendo que receberam denúncias de infestação de ratos e insetos. Estão ameaçando interditar o local. Cheguei à loja em tempo recorde para encontrar 2 fiscais com expressões severas, examinando cada canto do estabelecimento. O mais velho, um homem de meia-idade com olheiras profundas, parecia particularmente determinado a encontrar algo irregular. Recebemos múltiplas denúncias, ele repetia, recusando-se a especificar quem havia feito tais alegações. Por mais que procurassem, não encontraram evidência alguma de pragas. A loja era impecavelmente limpa, com procedimentos rigorosos de higiene. Ainda assim, o fiscal mais velho insistia em continuar a busca, focando especialmente no pequeno ateliê dos fundos, onde mantínhamos tecidos valiosos. Foi quando notei algo estranho em seus olhos. O mesmo brilho vidrado que havia visto em outras pessoas aparentemente influenciadas pelo trabalho espiritual. Lembrei-me das instruções de pai Joaquim para situações como essa. Quando encontrar alguém sob influência, não confronte diretamente. Use palavras de luz para quebrar o encanto temporariamente. Senhor, disse com calma, olhando-o diretamente nos olhos, que a paz e a luz divina estejam com o Senhor
e sua família. Agradeço por fazer seu trabalho com dedicação. Por um instante, o homem pareceu confuso, como se acordasse de um transe. Piscou várias vezes e, de repente, sua expressão suavizou-se. Bem, parece que as denúncias não procedem. Vou registrar que o estabelecimento está em conformidade com as normas sanitárias. Seu colega mais jovem parecia surpreso com a mudança repentina, mas não questionou. Antes de saírem, o fiscal mais velho hesitou na porta e disse em voz baixa: "Cuidado, senhora. Alguém está determinado a prejudicá-la. Esta foi a terceira denúncia contra sua loja este mês." Aquele incidente me ensinou algo valioso: o poder das palavras positivas como ferramentas de proteção. Não era simplesmente sobre pensar positivo, como sugerem os livros de autoajuda, mas sobre usar conscientemente palavras carregadas de energia benéfica para dissipar influências negativas temporárias. Passada essa crise, enfrentei outro desafio significativo. Minha contadora, pressionada pela investigação fiscal em andamento, decidiu abandonar o caso. "Sinto muito, Cristina", explicou Renata, visivelmente nervosa. "Mas meus outros clientes estão ameaçando me deixar se eu continuar associada a Cristal. Há rumores terríveis circulando sobre sua empresa." Fiquei desolada, mas não surpresa. O isolamento sistemático era parte do trabalho feito contra mim. Sem uma contadora competente, a situação fiscal já complicada poderia tornar-se catastrófica. Foi pai Joaquim quem sugeriu uma solução inusitada. Procure ajuda onde seu inimigo não espera, lugares que parecem desconectados do seu círculo habitual. Seguindo esse conselho, encontrei Felipe, um contador recém-formado que trabalhava principalmente com pequenos comerciantes do mercado modelo, bem longe do círculo sofisticado onde a Cristal operava. Sem a pressão de uma reputação estabelecida a proteger, Felipe aceitou o desafio de organizar a contabilidade da loja, trazendo uma perspectiva completamente nova ao negócio. Esses lançamentos foram claramente manipulados, ele apontou após revisar os livros. Alguém com acesso ao sistema alterou dados específicos para criar a aparência de irregularidades. Com paciência e meticulosidade, Felipe começou a reconstruir a contabilidade correta, documentando cada discrepância encontrada. Era um trabalho lento, mas finalmente havia esperança de resolver a questão fiscal. Paralelamente a esses desafios práticos, minha jornada espiritual aprofundava-se. Pai Joaquim insistia que, para neutralizar completamente o trabalho feito contra mim, eu precisaria mais do que proteção. Precisaria compreender a natureza das energias envolvidas. "Conhecimento é poder neste campo", explicava ele durante nossas sessões semanais. "Quanto mais você entender as forças que estão atuando, menos vulnerável estará a elas." Sob sua orientação, comecei a estudar os fundamentos das tradições espirituais afro-brasileiras. Não se tratava de conversão religiosa, mas de educação sobre um universo de conhecimentos que, sendo brasileira e baiana, deveria há muito ter respeitado e compreendido. Aprendi sobre os orixás e suas manifestações na natureza, sobre a importância do equilíbrio entre forças visíveis e invisíveis, sobre como certos alimentos, cores e elementos naturais podiam fortalecer diferentes aspectos da vitalidade humana. Essa educação espiritual muitas vezes entrava em conflito com minha formação pragmática de empresária. Havia momentos em que o ceticismo retornava, fazendo-me questionar se não estaria simplesmente atribuindo explicações místicas para problemas comuns da vida. "A dúvida é natural e até saudável", garantiu-me pai Joaquim quando confessei esses pensamentos. "Não peço que você acredite cegamente em tudo, apenas que observe com mente aberta os resultados de cada prática." E os resultados eram, de fato, difíceis de ignorar. Quando seguia rigorosamente as práticas recomendadas, os incidentes negativos diminuíam significativamente. Quando negligenciava a proteção diária, mesmo por um único dia, problemas surgiam quase que imediatamente. Um dos aprendizados mais profundos veio de uma pergunta aparentemente simples que fiz durante uma consulta. "Por que Marina me odeia tanto? O que fiz para merecer tamanha vingança?"
Pai Joaquim considerou a questão por um longo momento antes de responder. O trabalho espiritual contra você é alimentado pelo ódio dela, mas a raiz desse ódio pode não ser o que você imagina. Às vezes, o que desperta a pior inimizade não é o que fazemos de errado, mas o que representamos para a outra pessoa. Aquela observação provocou uma reflexão profunda. Marina e eu sempre fomos diferentes em essência. Enquanto ela valorizava conexões sociais e status, eu focava em criatividade e qualidade do trabalho. Ela herdara fortuna familiar. Eu construíra meu caminho do zero. Talvez para ela, meu sucesso representasse uma ameaça à sua própria identidade e valores. Compreender isso não diminuía o impacto do trabalho espiritual, mas mudava minha perspectiva emocional sobre o conflito. Não era simplesmente uma batalha entre duas ex-sócias, era o choque entre visões de mundo fundamentalmente diferentes. Essa compreensão mais profunda me permitiu começar a separar meus sentimentos pessoais da luta espiritual em andamento. Não precisava odiar Marina para me defender dela. Na verdade, o ódio apenas alimentaria o ciclo negativo. A melhor proteção contra um trabalho alimentado pelo ódio, ensinou-me Pai Joaquim, é recusar-se a replicar esse mesmo sentimento. Defenda-se com força, mas mantenha seu coração limpo. Após quase um ano de batalha constante, algo começou a mudar. As proteções estabelecidas por Pai Joaquim finalmente criavam uma barreira mais estável contra os ataques espirituais, e meus próprios esforços diários de autoproteção fortaleciam-se. Era como se depois de uma longa tempestade, o céu começasse timidamente a clarear. A loja principal na Pituba mostrava sinais consistentes de recuperação. Algumas clientes antigas retornavam, comentando que, de repente, sentiram vontade de revisitar a Cristal. As peças deixavam de apresentar os problemas misteriosos que tanto nos haviam prejudicado anteriormente. Os funcionários pareciam mais estáveis, menos propensos a comportamentos erráticos ou pedidos de demissão inexplicáveis. No campo legal, doutora Helena finalmente conseguiu uma vitória importante. Provou que os documentos apresentados por Augusto haviam sido forjados. Um perito judicial confirmou que as assinaturas, embora muito bem imitadas, não correspondiam às minhas originais em detalhes microscópicos. Isso não apenas invalidou as reivindicações de Augusto sobre a propriedade da Cristal, mas também abriu a possibilidade de um processo por falsificação documental contra ele. "Estamos virando o jogo", declarou doutora Helena, permitindo-se um raro sorriso de satisfação. No aspecto pessoal, minha saúde melhorava gradualmente. A coceira persistente finalmente desapareceu por completo, e meu peso começava a estabilizar-se. Os pesadelos, antes quase diários, tornaram-se ocasionais. "O trabalho contra você está perdendo força", confirmou Pai Joaquim durante uma consulta. "As amarrações estão se desfazendo uma a uma." No entanto, ele acrescentou um aviso que me deixou alerta. "Mas tome cuidado redobrado agora. Quando um inimigo percebe que está perdendo, tende a reunir forças para um último ataque, mais desesperado e potencialmente mais perigoso que os anteriores." Essa advertência provou-se profética. Numa manhã aparentemente comum de setembro, cerca de 14 meses após encontrar o primeiro trabalho enterrado na porta da loja, recebi uma visita inesperada. Era Clarice, a antiga contadora que havia se afastado meses antes. Seu aspecto era preocupante, pálida, com olheiras profundas e uma inquietação constante. Pediu para conversar em particular, longe dos ouvidos dos funcionários. "Cristina, preciso te contar algo urgente", disse ela, a voz quase um sussurro. "Tenho me sentido terrivelmente culpada. Os problemas contábeis da Cristal não foram acidentais." Meu coração acelerou. "O que quer dizer?" Marina me procurou logo depois de sair da sociedade. Ofereceu uma quantia substancial para que eu alterasse sutilmente alguns lançamentos. Disse que era apenas para criar dificuldades temporárias, nada que pudesse causar problemas legais sérios. Enquanto ela confessava,
alternava entre momentos de lucidez e períodos em que seu olhar ficava estranhamente vazio, como se lutasse contra uma força invisível tentando impedi-la de falar. Aceitei o dinheiro, Cristina. Estava com problemas financeiros, meu filho precisava de um tratamento caro. Mas o que começou como pequenas alterações se transformou em algo maior. Marina exigia mudanças cada vez mais significativas. Ameaçava expor meu envolvimento se eu recusasse. Clarice continuou, revelando detalhes perturbadores do envolvimento de Marina não apenas na sabotagem contábil, mas em vários outros ataques a Cristal. Ela havia contratado pessoas para espalhar rumores na alta sociedade baiana, subornou fornecedores para atrasar entregas e até pagou para que peças fossem deliberadamente danificadas durante o transporte. Mas o pior, continuou Clarice, agora tremendo visivelmente, foi quando ela começou a frequentar aquele terreiro na periferia. Não um lugar respeitável como o de Pai Joaquim, mas um local sinistro onde dizem que se faz qualquer tipo de trabalho por dinheiro suficiente. Enquanto Clarice falava, notei algo perturbador. Uma pequena mancha escura começava a se formar no canto de sua boca. Inicialmente pensei ser batom borrado, mas a mancha crescia enquanto ela continuava sua confissão, espalhando-se como tinta preta pelo seu rosto. Ela gastou uma fortuna em trabalhos contra você, Cristina. Trabalhos para destruir tudo: negócios, casamento, saúde, reputação. Disse que não descansaria até ver você completamente arruinada, implorando nas ruas. A mancha escura agora cobria metade do rosto de Clarice, e seu olhar tornava-se cada vez mais desfocado. De repente, ela agarrou meu braço com força surpreendente. Ela está preparando algo grande, Cristina. Algo definitivo. Ouvi quando ela falava ao telefone com alguém daquele terreiro. Mencionou um trabalho final que aconteceria no próximo. Nesse momento, Clarice parou abruptamente. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco, e ela caiu para trás, convulsionando violentamente. "Chamem uma ambulância!" gritei para os funcionários que vieram correndo ao ouvir o barulho. Enquanto esperávamos a emergência, apliquei os primeiros socorros que sabia, desesperada para ajudá-la. Quando os paramédicos chegaram, Clarice havia parado de convulsionar, mas permanecia inconsciente. Enquanto a levavam na maca, um dos socorristas me perguntou: "Ela possui histórico de epilepsia ou outras condições neurológicas?" "Não que eu saiba", respondi, ainda em choque. "Estranho", murmurou ele. Este é o terceiro caso similar que atendemos esta semana. Pessoas sem histórico prévio, convulsionando depois de relatarem visões estranhas ou sensação de presença maligna. Aquela informação enviou um arrepio pela minha espinha. Não era coincidência. Assim que a ambulância partiu, telefonei para Pai Joaquim, relatando o ocorrido nos mínimos detalhes. Seu silêncio prolongado após meu relato apenas intensificou minha apreensão. "Cristina", disse ele finalmente, a voz grave. "O que aconteceu com Clarice foi uma punição. O trabalho feito contra você possui mecanismos de proteção. Qualquer pessoa que tente revelar detalhes sobre ele ou sobre quem o encomendou sofre consequências imediatas." "Ela vai ficar bem?" "Fisicamente, provavelmente sim, mas sua memória sobre o que tentou te revelar pode estar permanentemente comprometida." Pai Joaquim, então, fez uma solicitação urgente. "Venha ao terreiro imediatamente. Se Marina está realmente preparando um trabalho final, como Clarice mencionou, precisamos fortalecer suas proteções ao máximo." Nas semanas seguintes, vivi em estado de alerta constante. Pai Joaquim reforçou significativamente os rituais de proteção, tanto da loja quanto da minha residência. Passei a carregar sempre comigo amuletos específicos e a realizar banhos rituais diários de purificação. O sentimento era de uma tempestade iminente, aquele momento de tensão elétrica no ar antes que os primeiros raios caiam. Todos ao meu redor pareciam sentir essa atmosfera opressiva. Funcionários ficavam nervosos sem motivo aparente. Clientes entravam na loja e saíam rapidamente sem realizar compras, como animais pressentindo um desastre natural.
Estamos em contagem regressiva, advertiu pai Joaquim durante nossa última consulta antes do que viria a ser o confronto final. Marina reuniu forças para um golpe decisivo. Quando vier, será repentino e poderoso. Você precisa estar preparada para reconhecer o momento e agir exatamente como instruí. O que eu não poderia imaginar era que o trabalho final viria disfarçado da forma mais inesperada possível, atacando o único ponto que eu ainda não havia aprendido a proteger completamente. Os sinais de que o trabalho final estava próximo começaram a aparecer de formas sutis. Primeiro, notei que os pássaros que costumavam cantar no quintal da minha casa no Rio Vermelho silenciaram abruptamente. Da noite para o dia, nenhum único trinado. As plantas que mantinha na varanda, sempre viçosas, começaram a murchar sem explicação aparente, mesmo sendo regadas regularmente. Pai Joaquim, consultando os búzios, confirmou minhas suspeitas. A energia está mudando ao seu redor. Sinto uma concentração de forças negativas se agrupando, como nuvens, antes de uma tempestade severa. Quando você acha que virá o ataque final? Perguntei, tentando manter a voz firme. Em breve. Provavelmente durante a próxima lua negra, o momento em que a lua nova fica completamente invisível no céu. É quando trabalhos de destruição atingem seu potencial máximo. Segundo suas cálculos, isso aconteceria em exatamente 9 dias. 9 dias para me preparar para um confronto espiritual cuja natureza eu mal compreendia, apesar de todos os meses de aprendizado. Seguindo as orientações de pai Joaquim, intensifiquei minhas proteções. Cada manhã começava com banhos rituais de ervas específicas. Carregava comigo pequenos amuletos consagrados nos pontos de força do terreiro. Mantinha uma rigorosa disciplina de orações e firmezas espirituais ao amanhecer e ao anoitecer. Na loja, implementamos medidas excepcionais de proteção. Pai Joaquim pessoalmente preparou pequenos patuás, saquinhos de proteção, que foram discretamente colocados em pontos estratégicos, sob o caixa, nos 4 cantos do salão principal, próximos às portas e janelas. Água consagrada foi aspergida diariamente em todo o espaço. Seja vigilante com quem entra em contato com você nestes dias, alertou o pai Joaquim. O trabalho pode usar pessoas como veículos, mesmo sem que elas estejam conscientes disso. Esta advertência provou-se certeira quando, 2 dias antes da lua negra, recebi uma visita inesperada na loja. Era Márcia, a antiga amiga que meses atrás me atacara verbalmente no café, dizendo coisas terríveis com aquele estranho brilho nos olhos. «Cristina, que saudades!» exclamou ela, como se nosso último encontro tivesse sido perfeitamente normal. «Vim te trazer um convite especial. Estou organizando um jantar beneficente este sábado e gostaria muito que você fosse minha convidada de honra.» Sábado, exatamente o dia da lua negra. Senti o arrepio familiar na nuca que havia aprendido a reconhecer como um alerta do meu próprio corpo. «É muito gentil, Márcia, mas infelizmente já tenho compromissos para sábado», respondi calmamente, observando sua reação. Seu sorriso vacilou por um instante, revelando uma expressão de contrariedade que rapidamente foi mascarada. «Que pena! Será um evento importante, com muitos nomes da alta sociedade. Uma oportunidade perfeita para você reaparecer socialmente, mostrar que os rumores sobre seus problemas são exagerados.» A insistência era reveladora. Notei como ela evitava olhar diretamente para o pequeno crucifixo de prata que eu usava. Um dos itens de proteção recomendados por pai Joaquim, eficaz contra certos tipos de influências negativas. Agradeço a preocupação, mas estou bem assim. Se mudar meus planos, te aviso, respondi firmemente. Márcia desistiu, não sem antes deixar um convite formal sobre o balcão. Pense bem, Cristina, oportunidades de redenção social não aparecem todos os dias. Assim que ela saiu, peguei o convite com um lenço, evitando tocá-lo diretamente, e o levei imediatamente para pai Joaquim analisar. Como suspeitei, disse ele após realizar testes espirituais com o papel. Este convite foi preparado como um cavalo, um objeto impregnado com energia negativa,
destinado a atrair você para uma armadilha. Se você comparecesse a esse jantar, estaria caminhando diretamente para o centro do trabalho final. Nos dias seguintes, as tentativas de me atrair para armadilhas multiplicaram-se. Recebi um telefonema de uma suposta cliente rica oferecendo um pedido substancial, mas exigindo uma reunião no sábado à noite em sua residência em Vilas do Atlântico, um local isolado. Um prêmio de uma rifa que nunca participei chegou pelo correio. Um bracelete de prata belíssimo que, quando analisado por pai Joaquim, revelou-se impregnado de energias extremamente densas. Marina está lançando múltiplas iscas, esperando que você morda alguma, explicou o pai Joaquim. O trabalho final precisa de sua presença física em um local específico, ou precisa que você use ou consuma algo preparado ritualmente. Na véspera da lua negra, recebi o golpe mais inesperado e potencialmente devastador. Minha sobrinha Teresa, filha da minha única irmã que morava em Recife, telefonou chorando desesperadamente. Tia Cristina, mamãe sofreu um acidente grave. Está no hospital, pedindo para te ver. Os médicos dizem que pode não passar desta noite. Por favor, venha para Recife no próximo voo. Fiquei paralisada. Minha irmã Luísa e eu não éramos próximas, mas ainda assim era meu único parente direto vivo. O pedido parecia perfeitamente razoável, compreensível, mas algo na voz de Teresa soava estranho. Pequenas inflexões que não correspondiam ao seu jeito habitual de falar. Detalhes minúsculos que apenas uma tia que a viu crescer notaria. Com o coração apertado, tomei uma decisão difícil. Disse que pegaria o primeiro voo da manhã seguinte, mas, na verdade, imediatamente após desligar, telefonei diretamente para o hospital em Recife, que Teresa havia mencionado. Não temos nenhuma paciente chamada Luísa Menezes internada, informou a atendente após verificar os registros. Um segundo telefonema para a casa da minha irmã confirmou a terrível suspeita. Luísa atendeu pessoalmente, perfeitamente bem, surpresa com minha ligação tardia. Teresa? Ela não está aqui. Saiu para São Paulo na semana passada, para um congresso acadêmico. Por quê? Gelei. Alguém havia imitado a voz da minha sobrinha perfeitamente, tão bem que quase me convenceu a pegar um avião para Recife na noite da lua negra, afastando-me das proteções cuidadosamente preparadas. Quando relatei o incidente a pai Joaquim, ele ficou visivelmente alarmado. O trabalho está ficando mais sofisticado, atingindo conexões familiares que geralmente são mais difíceis de manipular. A pessoa que está realizando isso para Marina é extremamente habilidosa e extremamente perigosa. Na manhã do sábado, dia da lua negra, acordei com a certeza de que a confrontação final estava iminente. O ar parecia denso, carregado com uma eletricidade invisível. Mesmo respirar exigia esforço consciente. Hoje não saia de casa sob hipótese alguma, orientou o pai Joaquim pelo telefone. Mantenha-se dentro do círculo de proteção que preparamos. Vou enviar 2 filhos de santo para reforçar sua segurança até que a noite passe. O que nenhum de nós poderia prever era que o trabalho final já estava em movimento, de uma forma que ninguém, nem mesmo o experiente pai Joaquim, havia antecipado. O sábado da lua negra avançou lentamente, cada hora arrastando-se com uma tensão quase palpável. Permaneci dentro de casa, seguindo rigorosamente as instruções de pai Joaquim. Mantive velas brancas acesas nos 4 cantos da sala, borrifei regularmente a água de proteção preparada no terreiro e recitei as orações e pontos de força que havia aprendido nos últimos meses. Por volta das 4 da tarde, os 2 filhos de santo prometidos por pai Joaquim chegaram, Jorge e Antônio, ambos homens sérios e experientes que já haviam participado dos rituais de proteção da loja. Instalaram-se discretamente, um na varanda da frente e outro nos fundos da casa, reforçando a vigilância espiritual em silêncio contemplativo. Estamos em momentos críticos, explicou Jorge. Pai Joaquim está no terreiro, realizando trabalhos de contraposição desde o amanhecer. Não se preocupe, estamos preparados para qualquer manifestação.
As horas seguintes transcorreram em um estado de alerta constante. O telefone tocou algumas vezes, mas seguindo orientações, não atendi. A campainha soou uma vez. Quando Jorge verificou, não havia ninguém. À medida que o sol se punha, uma inquietação crescente tomou conta de mim. Não era apenas ansiedade. Era uma sensação física, como se minha pele estivesse sendo tocada por pequenas correntes elétricas. As proteções estavam funcionando, mas claramente havia uma pressão enorme contra elas. É normal sentir isso, confirmou Antônio quando mencionei a sensação. O trabalho está tentando encontrar brechas, pontos fracos. Continue focada nas proteções. Por volta das 8 da noite, quando a escuridão já havia tomado Salvador completamente, a lua nova invisível no céu, ouvi um som que me gelou o sangue. O barulho inconfundível de chaves na fechadura da porta principal. Tem alguém abrindo a porta! Alertei os filhos de santo, que imediatamente se posicionaram. A porta se abriu lentamente e uma figura familiar entrou. Minha sobrinha Teresa. Ou, pelo menos, alguém ou algo que parecia exatamente com ela. Tia Cristina? Chamou ela com a voz doce e familiar que eu conhecia desde seu nascimento. Por que está tudo tão escuro aqui? E quem são essas pessoas? Jorge e Antônio ficaram imediatamente em alerta, posicionando-se entre mim e a recém-chegada. Essa não é sua sobrinha, murmurou Jorge, sem tirar os olhos da figura. Não se aproxime dela. Teresa está em São Paulo. Respondi firmemente para a entidade que usava o rosto da minha sobrinha. Falei com minha irmã ontem. Seja quem for, você não é bem-vindo aqui. A criatura que parecia Teresa sorriu. Um sorriso que lentamente se alargou além do humanamente possível, esticando-se pelas laterais do rosto de forma grotesca. Esperta você, tia querida, respondeu com uma voz que começou como a de Teresa, mas foi se distorcendo para algo irreconhecível. Mas nem tanto. Nesse momento, todas as velas de proteção se apagaram simultaneamente, mergulhando a sala em escuridão quase completa. Jorge e Antônio começaram imediatamente a entoar pontos de proteção, enquanto eu recuava em direção ao pequeno altar que mantinha no canto da sala. A escuridão pareceu ganhar densidade, tornando-se quase palpável. A figura que antes parecia Teresa, agora era apenas uma silhueta negra mais densa que a própria escuridão ao redor. Marina mandou um presente para você, disse a voz distorcida. Algo especial para encerrar sua jornada neste plano. A temperatura da sala caiu drasticamente. Minha respiração formava pequenas nuvens de condensação, como numa manhã gelada, algo praticamente impossível no clima tropical de Salvador. Jorge e Antônio continuavam seus cânticos, agora posicionados em lados opostos da sala, tentando conter a manifestação. Mas a entidade parecia ganhar força a cada segundo, a escuridão ao seu redor pulsando como um coração vivo. Foi quando percebi. Isso não era apenas um trabalho espiritual comum. Marina havia contratado um ritual de envio de Egum, a invocação de uma entidade extremamente negativa, algo que mesmo os terreiros mais respeitáveis raramente realizam devido ao perigo envolvido. Lembrei-me subitamente das palavras de Pai Joaquim. Em um confronto direto com um trabalho desta natureza, sua arma mais poderosa não é a proteção externa, mas sua própria luz interior. É seu espírito, sua essência vital que precisa se impor. Com as mãos trêmulas, alcancei o pequeno frasco de água consagrada que mantinha no altar. Não era suficiente para combater tamanha força, mas poderia me dar os segundos necessários para fazer o que precisava ser feito. No momento em que a entidade avançou, arremessei a água em sua direção, provocando um chiado como ferro quente em contato com o líquido. A distração foi momentânea, mas suficiente. Fechei os olhos e, pela primeira vez, desde que toda aquela jornada começou, permiti-me fazer algo que havia evitado por medo ou orgulho. Abandonei completamente o controle. Deixei de lado a empresária metódica, a mulher que planejava cada passo, e entreguei-me inteiramente à força que havia descoberto dentro de mim nos últimos meses. Eu te vejo, declarei com uma voz que mal reconheci como minha.
mais forte, mais antiga de alguma forma. Vejo além da escuridão que te envolve. Vejo aquela que te enviou, e recuso seu presente, recuso seu ódio, recuso seu poder sobre mim. A entidade emitiu um som agudo, entre um grito e um assobio. A escuridão ao seu redor pareceu vacilar. Marina não tem mais poder sobre minha vida, continuei, cada palavra parecendo ganhar substância física no ar entre nós. Nem você, nem qualquer trabalho. O que foi amarrado, eu desamarro. O que foi enviado, eu devolvo. O que foi roubado, eu recupero. Com cada declaração, senti uma onda de calor se expandindo do centro do meu peito, afastando o frio sobrenatural que havia tomado conta do ambiente. Jorge e Antônio, percebendo o que estava acontecendo, intensificaram seus cânticos, criando uma harmonia com minhas palavras. A entidade começou a se contorcer, sua forma perdendo definição. A escuridão que a compunha parecia estar sendo dissolvida por uma luz que emanava não apenas das velas que miraculosamente voltaram a acender, mas de mim mesma. Volte para quem te enviou, ordenei com a certeza absoluta de quem finalmente compreende seu próprio poder. Leve consigo apenas o que lhe pertence, minha vida, minha força, meu futuro. Nada disso está à sua disposição. Um vento inexplicável agitou-se dentro da sala fechada, circulando como um pequeno redemoinho em torno da entidade que agora diminuía visivelmente. Com um último grito que pareceu ecoar de muito longe, a presença se contraiu até formar uma pequena esfera de escuridão, que então implodiu sobre si mesma com um estalo seco. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase reverente. As velas voltaram a queimar com chamas firmes e altas. O ar, antes gelado, retornou rapidamente à temperatura normal de uma noite baiana. Jorge e Antônio me olhavam com uma mistura de espanto e respeito. Em 20 anos servindo aos orixás, disse Jorge finalmente, nunca vi alguém sem iniciação formal realizar o que você acabou de fazer. Cambaleei, subitamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Meu corpo inteiro doía, mas era uma dor diferente, como músculos que finalmente foram usados para o propósito que foram criados. Precisamos informar Pai Joaquim imediatamente, disse Antônio, já alcançando o telefone. Enquanto ele discava, olhei pela janela para o céu sem lua. De alguma forma, sabia que algo fundamental havia mudado, não apenas naquela sala, naquela noite, mas no curso invisível da batalha que vinha travando há mais de um ano. O trabalho final de Marina havia sido confrontado e derrotado. Não por proteções externas ou rituais elaborados, mas pelo despertar de uma força que sempre esteve dentro de mim, esperando o momento certo para se manifestar. As horas que se seguiram ao confronto com a entidade enviada por Marina foram surreais. Pai Joaquim chegou ao amanhecer, após passar a noite inteira no terreiro realizando trabalhos de proteção. Seu rosto mostrava exaustão, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum quando Jorge e Antônio relataram o ocorrido. Então você enfrentou diretamente o Egum, disse ele, observando-me com uma mistura de admiração e preocupação. Poucos teriam essa capacidade sem anos de preparação espiritual. Sentada na varanda, envolta em um chale apesar do calor que já começava a se formar naquela manhã de domingo, tentei explicar o que havia sentido durante o confronto. Aquela certeza absoluta, aquela força que parecia vir simultaneamente de dentro e de fora de mim. Foi como se eu finalmente me lembrasse de algo que sempre soube, mas havia esquecido. Tentei articular. Como se outra voz falasse através de mim, mas essa voz também fosse minha, de alguma forma. Pai Joaquim assentiu, compreendendo perfeitamente. O que você experimentou foi o despertar do seu Ori, sua consciência espiritual mais profunda. Quando enfrentamos desafios extremos que ameaçam não apenas nossa existência física, mas nossa essência, o Ori pode se manifestar com toda a sua força primordial. Enquanto conversávamos, Jorge, que havia saído para comprar pão, retornou com uma expressão perturbada. Algo aconteceu na cidade, anunciou. Está em todas as rádios.
Houve um incêndio durante a madrugada em uma casa no Itaigara. Uma mulher foi hospitalizada em estado grave. Meu coração disparou. Marina? Jorge assentiu sombriamente. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos terríveis por volta das 3 da manhã, seguidos de um clarão intenso. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a residência parcialmente destruída e a proprietária, Marina Fontaine, inconsciente no centro da sala, com queimaduras graves nos braços e rosto. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Pai Joaquim foi o primeiro a quebrá-lo. O trabalho retornou para quem o enviou, disse ele simplesmente. Quando você rejeitou e devolveu a energia negativa com tamanha convicção, ela encontrou o caminho de volta à sua origem. Eu não desejei isso, murmurei, sentindo uma onda de culpa misturada com choque. Apesar de tudo que Marina havia feito, nunca desejei que sofresse fisicamente. Não foi você quem causou isso, Pai Joaquim esclareceu com firmeza. Foi o próprio trabalho que ela encomendou. A lei espiritual é clara. Aquele que envia forças destrutivas abre um canal que pode fluir em ambas as direções. Sua rejeição apenas redirecionou o que já estava em movimento. Nos dias seguintes, vivi em um estado de estranha suspensão, processando as múltiplas consequências daquela noite. A notícia sobre o misterioso incêndio na mansão de Marina dominou os jornais locais por alguns dias. As especulações variavam desde problemas elétricos até rituais religiosos que teriam saído do controle. Uma semana após o incidente, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Mateus, o médico que havia me tratado durante os piores momentos da coceira inexplicável. Cristina, estou no hospital português cuidando de uma paciente que pediu especificamente para falar com você. Marina Fontaine. Fiquei sem palavras momentaneamente. Ela está... Como ela está? Estável, mas com queimaduras significativas que exigirão tratamento prolongado e deixarão cicatrizes permanentes. O mais surpreendente é o padrão das queimaduras. Elas formam marcas que parecem exatamente com aquelas que você apresentava durante sua misteriosa condição dermatológica. Aceitei visitar Marina, não por curiosidade mórbida ou desejo de confrontação, mas por um sentimento mais complexo que incluía compaixão e a necessidade de encerramento. O hospital português, com seus corredores silenciosos e elegantes, parecia um mundo à parte da batalha espiritual que havia definido minha vida no último ano e meio. Marina ocupava um quarto privado no final de uma ala, com seguranças à porta, medida necessária após repórteres tentarem fotografá-la. Quando entrei no quarto, quase não a reconheci. Seu rosto, antes tão orgulhosamente apresentado nas colunas sociais, estava parcialmente coberto por bandagens. Os braços, também enfaixados, repousavam imóveis sobre o lençol impecavelmente branco. Apenas seus olhos permaneciam inalterados, aqueles olhos verdes intensos que sempre haviam sido sua característica mais marcante. Você veio, disse ela, a voz rouca, quase um sussurro. Não achei que viria. Precisávamos deste momento, respondi simplesmente. Um silêncio tenso se estabeleceu entre nós. Finalmente, Marina falou. Na noite do incêndio, você estava lá, não estava? Não fisicamente, mas de alguma outra forma. Não respondi diretamente, mas também não desviei o olhar. Senti sua presença, continuou ela. Quando aquilo que enviei retornou, trouxe sua essência junto. Pela primeira vez, realmente vi você. Não a Cristina que imaginei, que invejei, que odiei, mas quem você realmente é. Lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos, traçando caminhos entre as bandagens. Por que, Marina? Por que levar as coisas tão longe? Ela fechou os olhos brevemente, como se reunisse forças. Porque você representava tudo o que eu queria ser e sabia que nunca seria. Autêntica, talentosa por mérito próprio. Admirada pelo que criava, não pelo nome que herdou ou pelas conexões sociais que cultivava. A honestidade crua daquela confissão me pegou desprevenida. Por trás de todo o ódio e destrutividade havia algo surpreendentemente humano. Insegurança, inveja, o medo de ser insignificante.
O trabalho espiritual foi apenas o instrumento, continuou Marina. O verdadeiro mal estava no meu coração, e agora carregar essas marcas externas parece justo, de alguma forma. Quando saí do hospital, 1 hora depois, carreguei comigo uma sensação de encerramento que nenhum ritual ou proteção havia conseguido proporcionar. Marina e eu nunca seríamos amigas novamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas o ciclo de ódio e vingança havia sido interrompido. Na semana seguinte, como que respondendo ao desfecho daquele confronto espiritual, outros aspectos da minha vida começaram a se reorganizar naturalmente. O processo de divórcio com Augusto foi finalizado, com a justiça rejeitando suas reivindicações sobre a Cristal. A investigação fiscal contra a empresa foi encerrada após Felipe, meu dedicado contador, apresentar provas irrefutáveis das manipulações contábeis. Mais significativamente, a loja original na Pituba voltou a prosperar. Clientes antigos retornaram, novos apareceram e a atmosfera pesada que havia prevalecido por tanto tempo finalmente se dissipou por completo. É como se uma maldição tivesse sido quebrada, comentou Dadá, que permanecera fielmente ao meu lado durante toda a aprovação. E de certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. 5 anos se passaram desde aquela noite da lua negra, em que confrontei diretamente o trabalho final enviado por Marina. 5 anos de reconstrução gradual, de cicatrização lenta e, surpreendentemente, de profundas transformações interiores. O Salvador de 1982 é diferente da cidade que conheci em 1976, quando tudo começou. O Brasil vive os últimos anos de um regime militar que se enfraquece. Há uma energia de mudança no ar, uma expectativa de novos tempos. De certa forma, minha própria jornada espelhou essa transformação. Saí das sombras para um amanhecer incerto, mas promissor. A Cristal sobreviveu, embora em escala reduzida. Mantive apenas a loja original na Pituba, recusei ofertas para novas expansões ou franquias. Aprendi a valorizar a estabilidade acima do crescimento, a satisfação genuína acima do reconhecimento público. Minhas criações continuam apreciadas, mas agora crio mais por prazer artístico do que por ambição comercial. Nas tardes de domingo, quando a loja está fechada, frequentemente me sento na varanda da minha casa no Rio Vermelho, observando o mar de Salvador e refletindo sobre as lições que extraí daqueles anos sombrios. São reflexões que compartilho raramente, apenas com aqueles poucos que demonstram abertura genuína para compreender. A primeira e talvez mais importante lição foi sobre a natureza da realidade, como ela é infinitamente mais complexa e multidimensional do que a visão materialista que eu abraçava anteriormente. Cresci em uma Salvador impregnada de tradições espirituais afro-brasileiras, mas mantive essas tradições à distância, considerando-me moderna demais para dar-lhes crédito. Que ironia que tenha sido justamente através dessas tradições que encontrei não apenas proteção, mas uma compreensão mais profunda do mundo e de mim mesma. Hoje, mantenho um pequeno altar em casa, não como praticante formal do candomblé. Nunca fiz a iniciação completa, mas como alguém que reconhece e respeita as forças que regem o universo além do visível. A segunda lição diz respeito ao poder da inveja e do ressentimento. Marina canalizou fortunas consideráveis para me destruir, recursos que poderiam ter construído algo positivo em sua própria vida. O ódio que alimentou contra mim acabou consumindo-a de dentro para fora, muito antes que as chamas literais marcassem seu corpo. Visitei-a algumas vezes durante sua longa recuperação. Nossos encontros eram breves, frequentemente silenciosos, mas gradualmente menos tensos. Ela deixou Salvador depois de receber alta, mudando-se para o Rio de Janeiro para recomeçar longe dos olhares e comentários da sociedade baiana. Em nossa última conversa, disse algo que ainda ressoa comigo. Gastei uma fortuna tentando destruir você, e no final, só destruí a mim mesma. Você nunca foi meu verdadeiro inimigo. Eu era. A terceira lição, talvez a mais sutil,
foi sobre a natureza do poder pessoal. Quando enfrentei a entidade enviada naquela noite, descobri uma força interior que sempre esteve presente, mas adormecida. Não era algo externo a mim, concedido por divindades ou rituais, mas uma conexão profunda com minha própria essência vital. O que Pai Joaquim chamou de Ori. Pai Joaquim continua uma presença importante em minha vida. Embora nossa relação tenha evoluído de uma dinâmica de socorro emergencial para uma amizade respeitosa baseada em aprendizado mútuo. Ele permanece como sacerdote em seu terreiro e professor nas escolas públicas, promovendo silenciosamente a compreensão e o respeito pelas tradições afro-brasileiras. Você nunca precisou ser salva por mim, disse-me ele recentemente. Precisava apenas ser lembrada de quem realmente é. Todos os rituais, as proteções, os banhos eram apenas ferramentas para despertar o que já estava dentro de você. Augusto também seguiu seu caminho. O divórcio foi finalizado. Ele se casou com Vanessa, a secretária com quem me traiu, e mudou-se para São Paulo. Ocasionalmente recebo notícias indiretas. Um novo escritório, um filho recém-nascido. Não guardo rancor. Como o Pai Joaquim me ensinou, cultivar ressentimentos é como beber veneno, esperando que a outra pessoa adoeça. Uma das transformações mais profundas em minha vida foi minha relação com o tempo. Antes da crise, vivia constantemente no futuro, planejando expansões, antecipando tendências, projetando crescimento. A experiência de ter tudo ameaçado me ensinou a valorizar o presente, cada momento de tranquilidade, cada dia sem dor ou medo. Essa nova perspectiva trouxe mudanças práticas. Passei a fechar a loja aos sábados para ter fins de semana completos. Contratei mais funcionários para poder tirar férias regulares, algo que nunca fizera nos primeiros anos da Cristal. Dediquei-me a aprender novas técnicas, não apenas para aplicá-las comercialmente, mas pelo puro prazer da descoberta. Também descobri a importância da comunidade. Durante os anos mais difíceis, foram pessoas inesperadas que permaneceram ao meu lado. Dadá, Felipe o contador, Dr. Mateus, que nunca descartou minhas experiências como imaginação. Aprendi que conexões verdadeiras raramente vêm dos círculos mais óbvios ou prestigiosos. Hoje, aos 41 anos, olho para trás com uma clareza que só o tempo e a distância proporcionam. Vejo como aquela experiência traumática que poderia ter me destruído tornou-se o catalisador para um tipo diferente de crescimento, não mais horizontal, expandindo negócios e acumulando sucesso visível, mas vertical, aprofundando compreensão e significado. A coceira inexplicável nunca mais retornou. As marcas que deixou desapareceram gradualmente, assim como muitas das cicatrizes emocionais. Outras permaneceram, não como lembretes dolorosos, mas como mapas de uma jornada extraordinária. Quando clientes novas perguntam sobre o pequeno patuá discretamente pendurado próximo à porta da loja, ou sobre o copo d'água sempre fresca que mantenho no canto do ateliê, sorrio e ofereço explicações simples. Poucas estariam preparadas para a verdade completa, que em uma cidade onde o visível e o invisível dançam constantemente, aprendi a respeitar ambos os mundos e a navegar conscientemente entre eles. Como o Pai Joaquim me disse uma vez, o maior poder está em reconhecer que vivemos simultaneamente em múltiplos níveis de realidade e que nenhum deles sozinho contém toda a verdade. Hoje, sentada nesta varanda do Recanto da Boa Idade aos 84 anos, olhando para Salvador que se estende abaixo com suas luzes cintilantes, percebo quão longa e inusitada foi minha jornada. O encontro com aquele trabalho espiritual, há 50 anos atrás, não foi apenas um evento traumático isolado. Foi o início de uma transformação que definiu todo o restante da minha vida. Depois daquele confronto final, reconstruí minha existência sobre bases diferentes. A Cristal prosperou modestamente por mais 15 anos antes que eu decidisse fechá-la no auge, contrariando todas as expectativas. Não foi uma decisão comercial, mas espiritual. Senti que o ciclo havia se completado.
Vendi o ponto comercial por um valor justo e investi o dinheiro com prudência. Durante as décadas seguintes, dediquei-me a compartilhar meu conhecimento. Dei aulas de design e costura em escolas técnicas, focando especialmente em jovens mulheres de comunidades carentes. Não buscava publicidade ou reconhecimento. Preferia o trabalho silencioso, significativo. Paralelamente, aprofundei meus estudos espirituais. Nunca me tornei uma iniciada formal do candomblé, mas mantive uma relação de profundo respeito e intercâmbio com diferentes tradições. Pai Joaquim tornou-se não apenas mentor, mas amigo querido até seu falecimento em 1997, aos 78 anos. Você é uma espécie rara, disse-me ele em nosso último encontro. Alguém que conseguiu integrar diferentes mundos sem perder sua essência original. A experiência com a magia negra ensinou-me que o invisível não é menos real por ser invisível. Apenas opera segundo leis diferentes, mais sutis. Aprendi a reconhecer sinais, a confiar em intuições, a respeitar forças que não podem ser medidas ou fotografadas. Isso não diminuiu minha racionalidade. Pelo contrário, expandiu-a para incluir dimensões da realidade que antes ignorava. Se perguntassem qual foi a lição mais valiosa daquela experiência traumática, diria: a compreensão de que somos muito mais do que aparentamos ser. O poder que descobri dentro de mim naquela noite de confronto sempre esteve lá, adormecido, não reconhecido, mas presente. Assim como o potencial para o ódio destrutivo que consumiu Marina estava dentro dela muito antes de se manifestar. Todos carregamos essas dualidades, essas potencialidades contrastantes. O verdadeiro trabalho da vida não é acumular sucessos externos, mas reconhecer, integrar e direcionar conscientemente essas forças interiores. Marina e eu seguimos caminhos drasticamente diferentes após nosso confronto final. Ela passou anos em recuperação física, submetendo-se a múltiplas cirurgias plásticas que nunca conseguiram restaurar completamente seu rosto. Eventualmente, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde abriu uma pequena galeria de arte. Mantivemos um contato mínimo ao longo dos anos, cartões de Natal ocasionais, recados transmitidos por conhecidos comuns. Em 2000, recebi a notícia de seu falecimento. Havia deixado instruções específicas em seu testamento. Parte de sua coleção de arte deveria ser doada ao Museu de Arte da Bahia, com a condição de que eu fosse convidada para a cerimônia de entrega. Compareci, claro. Entre as obras doadas, encontrei uma que claramente havia sido incluída como mensagem pessoal para mim. Uma pequena tela de um artista local, representando duas mulheres de costas uma para a outra, conectadas por um fino fio dourado. O título era simplesmente Amarrações. Quanto a Augusto, soube que seu casamento com Vanessa durou apenas 3 anos. Posteriormente, casou-se mais 2 vezes, cada união mais breve que a anterior. Em uma coincidência que pai Joaquim teria chamado de justiça cósmica, enfrentou acusações de falsificação documental em 1990, perdendo sua licença para advogar. Faleceu em 2005, sozinho em um apartamento modesto em São Paulo. Nunca mais me casei. Não por trauma ou medo, mas porque minha vida tomou direções que não incluíam parceria romântica. Tive relacionamentos significativos, alguns durando anos, mas sempre mantive minha independência. Uma decisão que, nos anos 70 e 80, ainda era vista com desconfiança para uma mulher. Os jovens que me visitam aqui no recanto da boa idade, sobrinhos netos, ex-alunos, ocasionalmente filhos de antigas clientes, frequentemente perguntam se tenho arrependimentos. A resposta sempre os surpreende. Não, não tenho. Não me arrependo nem mesmo de ter enfrentado aquele trabalho espiritual destrutivo. Sem ele, talvez nunca tivesse descoberto dimensões da realidade e de mim mesma que se revelaram essenciais para minha evolução como ser humano. Não me arrependo de ter fechado a Cristal quando ainda era lucrativa, ou de ter optado por uma vida mais simples e menos visível nas décadas seguintes. A verdadeira riqueza, descobri, raramente corresponde ao que a sociedade celebra ou recompensa.
Se pudesse compartilhar uma mensagem baseada em tudo que vivi, seria esta: respeite o invisível. Seja em forma de energias espirituais como as que enfrentei, seja nas emoções profundas que movem as pessoas, seja nas forças culturais que moldam nossas percepções. O invisível frequentemente tem mais impacto em nossas vidas do que o que podemos ver e tocar. O Brasil de 2025 é drasticamente diferente do Brasil de 1976, quando minha aprovação começou. Vivemos em uma era de tecnologia onipresente, de comunicação instantânea, de ciência avançada. Muitos jovens descartam completamente as tradições espirituais como superstições ultrapassadas. No entanto, enquanto a forma muda, a essência permanece. Ainda vejo pessoas consumidas pelo mesmo tipo de inveja que destruiu Marina. Ainda observo a energia vital sendo drenada por relacionamentos tóxicos, como aconteceu com Augusto. Ainda noto como certos espaços podem estar impregnados de energias densas que afetam todos que os frequentam. A diferença é que agora essas dinâmicas são explicadas através de linguagens diferentes: psicologia, neurociência, física quântica. Novas palavras para fenômenos antigos. Mas para aqueles que aprenderam a enxergar além das aparências, a dança entre o visível e o invisível continua a mesma. Aos 84 anos, com minhas mãos artríticas que já não conseguem manusear agulhas e tecidos finos, ainda passo meu batom coral todas as manhãs, não como um gesto de vaidade, mas como um ato de afirmação. Um lembrete diário de que sobrevivi, de que a elegância não está na aparência perfeita, mas na resiliência da alma. Se algum dia você sentir que forças invisíveis estão trabalhando contra você, lembre-se da minha história. Lembre-se de que o poder mais significativo não vem de fora, mas de dentro, da conexão consciente com sua essência mais profunda. Esse é o verdadeiro antídoto para qualquer trabalho de destruição, seja ele espiritual ou emocional. Como o pai Joaquim me ensinou, no final, não são os feitiços que definem nosso destino, mas nossa capacidade de permanecer fiéis à nossa luz interior, mesmo nas noites mais escuras.